Aleluia. Obrigada, Deus, por esse momento de entrega, de dedicação. Receba cada coração, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão prontos aí para o segundo bloco? Amém? Estão pensando já na próxima cadeira para você se assentar aqui conosco? Em nome de Jesus, será assim. Vamos lá, meninas, vamos passar agora para os desafios, esperança e perseverança no campo. Então, a gente queria saber aí de vocês, é verdade que missionário enfrenta muitas dificuldades, que passa por muita situação difícil. Então, eu queria saber a maior dificuldade que você enfrentou no campo. Mas conta a dificuldade, mas conta como foi o escape. Porque eu creio que a cada prova, a cada dificuldade, a cada situação que se aparece, o Senhor entra com providência. Eu creio que seja sempre assim. Então, vamos começar pela Suzana, depois a Jaque vai contar também para nós. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no campo? Acho que a maior dificuldade foi a saudade de uma igreja local, porque meu trabalho lá era plantação de igreja, ou seja, não tem uma igreja ali, a gente está formando uma igreja. E cantar os louvores e não conseguir ouvir outra voz além da sua, porque ninguém sabe cantar a música, é muito doído. Você vai sentindo aquela falta de pessoas juntas, adorando ao Senhor, de estar junto com a sua família, com a igreja. Isso dói muito, mas assim, o escape com certeza eram quando eu recebia, muito das mulheres conectadas também, elas me mandavam áudios orando por mim, me mandavam mensagens, me mandavam orações, me mandavam texto bíblico, e assim, essas coisas podem parecer às vezes pequenas, é só uma mensagem, é só um WhatsApp ali, foi uma coisa, não gastei nem 10 minutos do meu dia, mas às vezes para o missionário que está ali e passou o dia se sentindo sozinho ali, sem a igreja, mudou o dia dele. Então, às vezes, aquela mensagem que você pensa que o missionário nem vai ligar, às vezes ela pode ser resposta de oração do que o missionário tem passado, do que ele tem falado com o Senhor e a saudade que ele sente da família que é a igreja. É verdade, a comunhão com a igreja é um negócio muito poderoso. A gente tem que valorizar isso, valorize. Em nome de Jesus. Jaque. Eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas. Primeiro, antigamente, achavam que o missionário era aquele que vivia pedindo. Era aquele que, se ele não tivesse com a roupa velha, ele não era missionário, ele não está padecendo. Tem que sofrer. Tem que sofrer para ser missionário. Eu recebi uma pessoa na minha casa ainda em Moçambique, que ela estava de passagem, e ela dizia assim: para ser missionário, morando numa casa assim, até eu quero ser. Eu disse, mas o que te impede de ser missionário? Boa resposta. Ou seja, se for só conforto, se for só Deus vai quatro paredes, porque Deus é o dono da... Então, a primeira coisa, então não pense que a Jaqueline e o Edio estão passando necessidade. Primeiro, porque vocês ofertam para nós ali. Vocês nos abençoam. Segunda coisa, desafio. Desafios são muito, adaptação, saudade da família, saudade de ouvir uma pregação, porque você que prega todo o tempo, você que aconselha todo o tempo. E ouvir uma mensagem, irmão, vocês não sabem como é gostoso sentar e eu tenho me deliciado esses dias ouvindo as mensagens. Estar no papel de ouvinte, não de palestra. Então, assim, desafios de ovelha, de ser pastoreada, de ser cuidada. Mas houve desafios também de trabalho no campo. E eu me lembro de uma aldeia que nós fomos, chamada Papelane. Nós organizamos o trailer para fazer atendimento médico. Fomos 3 vezes na aldeia falar com a liderança, tem todo um ritual para poder chegar até a aldeia. E quando nós chegamos na aldeia, os mais velhos da aldeia começaram a entoar um cântico. E eles começaram a bater o tambor e entoar o cântico. E a gente pensou, estão nos dando boas-vindas, né?
Mal sabíamos nós que no outro dia não ia aparecer nenhuma pessoa para ser atendida na clínica médica. Isso não acontece em África. Vêm pessoas de outras vilas para é medicação de graça, é médico de graça. E nós ficamos o primeiro dia sem ter o que fazer, sem ter água para beber, porque a água era de um charco. Você sabe o que é charco? É aquele buraco no chão onde a água é depositada pela chuva e os bois bebem daquela água. E aquela era a água que a gente tinha para tomar banho. Íamos ficar 15 dias na aldeia. E nós começamos a pensar o que houve. E oramos. Eu me lembro que nós oramos uma noite inteira. Deus, o que tem aqui que o Senhor pode reverter? Porque o Senhor pode todas as coisas. E no outro dia começou a chegar a primeira pessoa para ser atendido. E a gente atendia assim. A pessoa sentava, a gente falava que era o banquinho da verdade. Vai ouvir de Jesus. Vai ouvir de Jesus quando entra, vai ouvir de Jesus quando está sentado para ser atendido pela enfermagem, pelo médico, e vai ouvir de Jesus quando sai para pegar o remédio. E nós começamos a fazer isso. Chegou a primeira pessoa, chegou a segunda. No terceiro dia, nós tivemos mais de 200 pessoas que vieram para ouvir de Jesus e ser atendido. Então, sempre vem o escape com as dificuldades. Glória a Deus por isso. Em algum momento já que você pensou em desistir, se é que houve esse momento, e o que te fez continuar? A gente às vezes acha que missionário, pastor, líder, pastor, é tudo super-herói, né? Não fica doente, não tem nenhum problema emocional, está tudo bem com ele. E aí eu tive vários momentos, eu posso citar 2. O primeiro momento foi quando a clínica médica acabou, o governo já não autorizava mais a gente atender nas aldeias. Eu tinha ido para aquilo, eu era da saúde, eu queria fazer aquilo. E eu fiquei 6 meses em casa, chorando, porque eu não sabia o que fazer. E aí foi quando Deus colocou as crianças na nossa vida. Irmãos, eu sou péssima com criança. Eu não sei trabalhar com criança. E eu ficava, Deus, eu não quero isso. Primeiro culto que a gente reuniu debaixo da árvore, tinham 100 crianças. E ali Deus foi me moldando. E eu fui entendendo. E aí, quando eu pensei em desistir pela segunda vez, foi quando nós fomos para Gâmbia. Em Gâmbia, irmãos, foi muito difícil. A opressão espiritual, os desafios do aprendizado de uma nova língua, o contexto. E eu tive depressão profunda ali. Na minha oração, eu dizia assim, Deus, como é que pode uma missionária que tem fobia social, que não consegue ver pessoas, que não consegue falar com pessoas? E eu me lembro que um dia eu cheguei e orei e falei, Deus, será que não é hora do Senhor me levar, tirar a minha vida? Porque eu não estou fazendo o que eu devo fazer. E nesses momentos, as minhas orações, quando eu orava, vinha Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu dizia, Deus, se a tua alegria é a nossa força, eu preciso dela. Porque eu já não tenho forças. Eu quero parar. E aí Josué, quando Deus fala para ele 1:9, não temas. Não tenha medo. Se esforce. Vai, tem bom ânimo. Isso fazia com que eu pensasse que ainda valia a pena. É o combustível, né? A palavra. Nós orarmos a palavra, orarmos o que está escrito. E você já respondeu aí o que seria o versículo ou a passagem bíblica que te impulsiona. E você, Su, qual é o versículo que, nas horas que você fraqueja ou tem dúvida, qual é a palavra que te reanima e te põe de pé? Eu sou meio chorona, então não. O que ela falou aqui também é bem fala muito ao meu coração também. Então, acho que o versículo que eu mais repetia assim no meu. Muito obrigada, eu vou precisar ainda.
o versículo que mais falava ao meu coração nos tempos de dificuldade, de crise, porque uma menina de 18 anos, eu não tenho mais 18 anos, tá? Eu tenho 20 agora, mas na época eu tinha só 18. Então, eu tinha muito medo, eu tinha muitos problemas da idade também, né? E aí, eu me lembro de muitas vezes onde eu estava chorando horrores, assim, deitada na rede, me balançando, assim, porque para me ajudar a me acalmar e eu repetindo o versículo que está em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí eu ficava repetindo assim, seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu sou muito fraca, eu tenho muita oportunidade do seu poder ser revelado na minha vida. E eu realmente sou, assim, eu tenho muitas fraquezas, muita coisa, assim, e eu penso bastante sobre a história de Davi, né? Que o Senhor, ele pega o menino ali, um garoto ali que não era um guerreiro, e coloca ele para derrubar um gigante ali, para ficar claro que foi ele quem fez aquilo. E aí uma menina fraca indo lá pro campo, que a menina chorona e tudo, medrosa também, tendo que concluir um trabalho que é complexo, né? Que é um trabalho pesado, assim. Deixa evidente que não tem nada a ver comigo, que é o poder do Senhor se aperfeiçoando. Exatamente. Eu não sei qual é o seu versículo que te põe de pé naquele dia mal, naquele dia que você está, mas não é só missionário que tem não, viu? Não é só pastor, não é só líder. O Senhor sempre vem com a sua palavra e nos encoraja, nos põe de pé e nos faz prosseguir e nos faz não desistir. Amém? Você tem o seu versículo aí? Você podia citar o endereço dele aí, todo mundo junto? Qual é o seu versículo do coração? Eita, pastor Anderson, o pessoal, olha aí, ó. Qual o versículo, irmão, que te põe de pé no dia mal, que você está fraco? Qual é ele? Amém. Todos nós temos a palavra do Senhor que nos põe de pé, nos encoraja, nos traz vida. Então vamos falar agora de encorajamento? Vamos falar se agora nós pudéssemos dar uma palavra para que a próxima pessoa se sente aqui no nosso próximo encontro. Que palavra, se seria essa palavra, se alguém tem medo de dizer eis-me aqui, de aceitar o chamado, de cumprir o propósito, o que você falaria, Jaqueline, para que essa pessoa se sentisse fortalecida? Então, eu gosto muito de Salmos 1, versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Você recebe aí, irmão? A qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Esse é o conselho que eu te daria. O medo sempre vai existir, mas o medo não pode te paralisar. As inseguranças sempre vão vir, mas elas não podem te paralisar. E quando o pastor falou sobre o id, que não, no original o sentido não é só o id, é indo, isso significa que onde você estiver plantado, você deve florescer. Seja no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. A ideia é que enquanto você caminha, você faça discípulos, você pregue a palavra de Deus, você floresça, porque essa é a promessa para nós. Então esse é o conselho. Tenha medo, tenha insegurança, mas não esmoreça e avance. Amém. Se vier o medo, se vier a insegurança, a gente vai com a palavra. Certo? Eu acho que precisa ser assim na nossa vida, de todo um jeito. Suzana, então, assim, eu acho que esse conselho não é só para jovem, é para qualquer pessoa que queira se envolver, entregar a sua vida à obra missionária especificamente. Mas como as pessoas que estão aqui, e as que estão nos assistindo, elas podem se envolver, não estando no campo, mas se envolver ativamente em missões? Então, eu acho que uma coisa muito comum, as pessoas que nunca tiveram uma experiência num campo missionário, ou que já tiveram, mas é pouca, é a ideia de que o campo é um lugar
meio fantasioso até, de achar que as pessoas lá são todas diferentes. A vivência lá, o céu é mais baixo. Não, porque lá é tudo muito uau! A missionária falando aqui, nossa, impossível eu viver experiências como a missionária contou aqui no meu dia a dia. Impossível, porque eu não estou no campo missionário. Então, a gente acaba tendo uma visão de que o campo é um lugar que a gente tem que ir, né? Só que o campo são as pessoas, e as pessoas são iguais. As pessoas que estão lá são iguais às pessoas que estão aqui. Elas acordam de manhã, elas vão para o trabalho, seja no roçado, que era o caso dos amazonenses, mas seja em qualquer outra coisa, eles acordam de manhã, ficam preocupados com seus filhos, têm problemas no casamento, exatamente as mesmas coisas, exatamente os mesmos problemas que nós passamos aqui, eles passam lá também. Então, a ideia de que o campo é um lugar super diferente e, não, quando eu for lá, aí eu vou pregar o evangelho, é uma ideia muito errada, porque o campo são pessoas, é exatamente aqui, é exatamente onde você está, é exatamente nos locais, saindo ali da rua. Então, são pessoas passando por problemas, ou os problemas das pessoas daqui também não são problemas grandes, sabe? O problema das pessoas lá são mais preocupantes. Não, são problemas diferentes, mas tem pessoas que, infelizmente, querem tirar a vida aqui, talvez seu vizinho. E tem pessoas que passam pela mesma coisa lá. Então, a gente tem diferença do missionário que vai para outra cultura, que é chamado a estar em uma outra cultura, é chamado a viver em locais onde é mais difícil chegar. Mas também, todos nós aqui somos chamados a estar no campo, o campo que são pessoas no nosso dia. Isso resume bem, realmente, o verbo que o pastor sempre fala, pastor Anderson, é indo. Indo aqui, se estiver longe, se estiver perto, é aproveitar as oportunidades para nós falarmos de quem Deus é e da obra redentora da crucificação, da cruz, que Jesus ele cumpriu lá por cada um de nós. Então, agora eu vou dar assim, a última palavra para vocês vão usar esse tempo brevemente. A gente já está indo para o final aqui, meninos, meninas. Nós já estamos indo aqui para o encerramento. Então, qual é a mensagem final, já que você gostaria de deixar para a igreja? Eu acho que primeiro eu daria para os jovens e para aqueles que querem se envolver na obra missionária. Meus irmãos, quem tem uma experiência com Jesus nunca vai se calar diante dos outros. Você vai ser missionário, como ela disse, em qualquer lugar que você estiver. Amém? Para os jovens, estude, se prepare, faça faculdade, ore, pense, Deus, que faculdade eu devo fazer que vai ser bênção no campo missionário onde o Senhor me plantar. Eu me lembro que eu fiz curso de confeitar bolo, de cortar cabelo, de fazer unha, pensando em como eu poderia usar no campo. A nossa vida, você não pensa só no dinheiro, nem deveria pensar no dinheiro, mas deveria pensar em como Deus vai te usar através da sua profissão, através do ministério que Ele vai te dar. Então, esse eu daria um conselho. E para os mais velhos, nunca é tarde para fazer algo, porque mesmo na velhice darão frutos. Então, é para todos. Para todos, com profissão, sem profissão, com especialização, todos. sem especialização, é o chamado. Jaqueline, muito obrigada. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Jaqueline. Que momento precioso poder ouvir você um pouquinho mais. Suzana, sua última palavra para a igreja. Então, eu queria deixar aqui a lembrança do que é missões, no sentido de por que nós devemos fazer missões. Às vezes a gente tem um conceito errado de que nós devemos fazer missões porque ou porque eu quero parecer certinho na igreja, ou porque eu quero ajudar as outras pessoas.
amém por isso, ou por, eu tenho muita compaixão pelas pessoas, e glória a Deus, devemos mesmo, mas o principal objetivo de fazer missões, o primeiro objetivo de fazer missões é glorificar a Deus, é que mais pessoas se reúnam para glorificar a Deus, é que a gente transborda tanto da glória de Deus e tanto do amor por Deus, que nós queremos que mais pessoas se reúnam, sentem e adorem a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e todo louvor. Nós queremos que mais pessoas estejam reunidas aqui como nessa igreja, adorando, exaltando o nome dEle. E depois é por obediência ao chamado de Deus. E depois é pela compaixão pelos que estão perdidos. Mas sempre, sempre, sempre voltados para a glória de Deus. Nós devemos estar adorando, buscando, derramando o tempo inteiro na presença dEle, buscando mais pessoas para isso. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Suzana. Deu para perceber que todos nós poderíamos ocupar aqui uma cadeira, todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão. E que o Senhor possa calar aí profundamente ao seu coração, mas que a sua resposta seja favorável. Sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Queria passar a palavra ao nosso pastor e agradecer as meninas mais uma vez. Muito obrigada. E que o Senhor continue sustentando, as abençoando e nos edificando assim, dessa forma tão profunda. Glória a Deus pela vida de vocês. Mediante a fala de vocês, uma coisa me chamou a atenção, durante tudo que fora comentado aqui, uma palavra me chamou a atenção e 2 pontos ficaram claros para mim. A palavra é